medicina do cacau. Que história é essa, Karen? Será que a Karen ficou maluca? Cacau, chocolate, como que chocolate pode ser medicinal? Que história é essa? Se você deseja entender tudo isso direitinho, fica aqui nessa live, porque hoje a gente vai conversar sobre essa sagrada medicina, a medicina do cacau. Boa noite minhas rosas! Bora, gente, bora falar sobre a medicina do cacau? Primeiro já quero saber de vocês. Vocês já ouviram falar a respeito desse assunto? Já ouviram na mesma frase, na mesma sentença, as palavras medicina e cacau? Hoje eu deixei uma enquete aqui no Instagram e muitas pessoas colocaram que não fazem ideia. Algumas que têm vontade de conhecer um pouco melhor, que já ouviram falar por alto, mas que ainda não se aproximaram dessa medicina. Hoje mesmo eu até postei um conteúdo aqui para vocês, um Reels, contando um pouco sobre um momento da minha vida, onde eu me sentia bem triste, bem perdida. A gente vai conversar um pouco mais a respeito disso, um momento de muito desencontro comigo mesma. E nós mulheres às vezes passamos aí por isso, né, de uma forma muito profunda. E o nosso feminino fica muito ferido quando tudo isso acontece. E foi essa medicina, foi o cacau, né, a cacaucita, que literalmente abriu as portas para que eu pudesse entrar novamente em contato comigo mesma. Ela me trouxe esse despertar para que eu pudesse acessar novamente o meu poder interior, né, o meu feminino, a minha alegria, a minha gana de vida, sabe? Então é uma medicina a qual eu tenho um respeito imenso. Por muito tempo fiquei um pouco relutante de trazer esse conhecimento aqui para vocês irão entender o porquê, mas é algo que transborda do meu coração. O cacau é uma medicina muito amorosa, uma medicina que fala de conexão, de amor, de expansão do chakra cardíaco, de expansão das nossas aberturas interiores, sabe? Ela traz muita conexão para nós. Então, é isso que eu quero compartilhar com vocês. Não é justo que eu, sendo uma sacerdotisa do cacau, eu fiz uma iniciação, me tornei uma sacerdotisa do cacau, de eu não trazer isso para vocês, para todas as mulheres, porque é algo maravilhoso. Me contem aqui, vocês já ouviram falar a respeito dessa medicina? Então, bora lá. Para começar, a gente vai diferenciar agora o que é cacau e o que é o chocolate. O chocolate que a gente vê hoje no mercado é uma massa ali com um monte de açúcar e muitas vezes, né, gordura hidrogenada ali, sabor chocolate. Não tem nem um traço de cacau ali para contar a história, para que a gente falasse, nossa, tem cacau aqui, não. É uma massa de gordura sabor chocolate. A Andrea falando aqui que nunca ouviu falar, então vamos lá, vocês vão adorar, gente. Oi Nath, oi Vera, minhas rosas amadas, que alegria ver vocês aqui. Minhas rosinhas, eu sempre coloco minha rosa agora pra eu vir falar com vocês, pra gente florescer todas juntas aqui. Então bora lá. E lembrando, a gente fez um combinado na semana passada, quem estava aqui na live da semana passada, toda vez que eu falar alguma coisa que você fala, nossa, isso despertou algo em mim, um conhecimento novo, um insight, qualquer coisa, subam algumas rosinhas aqui para eu saber que tá trazendo essa luz para vocês, que floresceu algo em vocês. Vai ser um prazer ver essa comunicação aqui, esse jardim sendo florido. Eu amo leite de coco com cacau e mel, meu Deus. Aí você pegou pesado, hein, Nath? Ai, maravilhoso, né? E agora você vai amar ainda mais o cacau. Então, bora lá. O que é essa medicina do cacau? A gente já diferenciou o que é o cacau verdadeiro do que é o chocolate ou essa pasta de gordura sabor chocolate. E o cacau, de verdade, ele tem muitas propriedades físicas, né, científicas ali, e também algumas propriedades espirituais.
Porque vocês sabem que todas as plantas, elas carregam uma essência em si, né? Elas carregam um poder. Por isso que a gente usa, por exemplo, a canela para prosperidade, nós usamos o louro para trazer a prosperidade, a abundância, a vitória. As plantas, elas possuem também uma qualidade energética, né? E o cacau, ele veio, essa consagração do cacau, o uso do cacau como medicina, começou lá com o povo maia, com os astecas. Era algo que antes de se tornar comercial, o chocolate, o cacau era tido como uma deusa. Na verdade, a cacau, né? A cacaucita, como o pessoal chama. Então, a deusa cacau era uma deusa cultuada dentro dessas culturas, né? Cultuada nas culturas ficou ótimo, mas vocês me entenderam. Essa deusa, ela era cultuada, ela era usada em cerimoniais, em momentos de conexão ali entre eles, momentos onde eles usavam dessa deusa, né? Essa deusa amorosa, essa deusa nutridora, essa deusa que abre os portais do coração para que se tivesse mais contato com as próprias emoções, com mais intuição. Por isso que o cacau é muito usado em rituais do sagrado feminino, por exemplo. Então, eles tinham essa coisa deles lá com a cacaucita, que era a deusa Ix-Cacau. Acharam estátuas e coisas que comprovavam essa deusa lá para eles, na cultura deles. E de uns 30, 40 anos atrás, né, para cá, algumas pessoas começaram a reacender esses rituais, esses hábitos, esses costumes e trazer a cacaucita de volta para nós. Até tem algumas profecias que eles falam que quando todos começarem a consagrar o cacau, a terra vai subir de nível, enfim, tem todas as histórias ali do uso dessa planta medicinal. E por ser uma medicina que veio lá dos Andes, né, do povo andino, dos maias, dos astecas, dos incas, do povo de lá, entenderam, né? Ela ficou muito dentro dos rituais xamânicos. O pessoal do xamanismo, dos rituais xamânicos, trouxeram muito para eles essa medicina. Tanto que é uma nomenclatura muito deles, né? Usar a medicina, por exemplo, do rapé, da ayahuasca. Isso se tornou ali muito presente nesse nicho, digamos assim. Eu tô explicando assim, gente, abertamente, falando com vocês aqui que são minhas amigas, como que esse movimento aconteceu. Então, eu também acho que cacau é a fruta preferida de Deus, adorei. Tá tomando uma aguinha. Eu também acho, Nath, eu também acho. O preferido das deusas. Então, o pessoal começou a fazer muitos rituais de consagração, principalmente antes dos rituais de ayahuasca, por exemplo, porque é uma medicina, né, que potencializa o nosso estado presente, o nosso estado no aqui e agora, a nossa percepção mais sutil. Ela traz essa propriedade de expandir o chakra cardíaco, né? Então, até no lado científico dela, ela possui algumas propriedades ali, como a teobromina, muito antioxidante, magnésio muito alto, que faz um relaxamento muscular. Ela tem algumas propriedades ali que tratam o coração, a circulação, e ela literalmente ela expande até mesmo os vasos sanguíneos, né? Então ela traz, tanto no físico quanto no espiritual, essa expansão. Gente, isso é muito interessante, né? Eu lembro a primeira vez que eu ouvi, eu fiz faculdade, né, de naturologia, e o meu grupo ali da naturologia, tudo que eu fui aprendendo com o pessoal, eu chamo hoje, gente, que era um comportamento meio Haribo, sabe? Eu tive contato com o que eu chamo de Haribo hoje, assim, não é pejorativo, não é falando mal, nada disso. Mas essas medicinas, a parte mais natural das coisas, eu comecei a ter contato com o sagrado feminino também, foi nessa época. E eu comecei a ver esses rituais.
E esses rituais sempre eram muito, sabe assim, fogueira, mulheres batendo tambor e cantando músicas e tudo muito xamânico, muito dentro dessa egrégora. E eu confesso que eu não tinha muita proximidade, sabe? Eu não tinha muita proximidade com essa energia e eu fui relutando, fui deixando pra lá, não tinha vontade de ir nos rituais, achava tudo muito, sabe? Eu, apesar de ser muito mística, acreditar nas energias e tudo, eu ficava um pouco relutante, sabe? Não era muito o que me chamava. E eu fui evitando. Até que chegou o dia que eu consagrei o cacau pela primeira vez. E foi uma experiência assim maravilhosa para mim. Tanto que eu decidi fazer uma iniciação. Foi até na época da pandemia. E a iniciação eram 21 dias seguidos. A gente recebeu em casa todo o material para fazer de casa. Então veio uma oportunidade para mim que não queria, de certa forma, me envolver ali, né, nos grupos os quais eu via esse ritual acontecendo, e foi uma forma de entrar em contato com essa medicina muito da minha maneira, sabe? Dentro da minha egrégora, invocando os meus guias, muito a energia do povo cigano. Eu senti uma proximidade muito forte de Maria Madalena nesse dia. Eu me lembro até hoje que a primeira vez que eu consagrei o cacau, a gente entra em meditação, né? E com essa expansão do coração, de tudo, eu vi Jesus, né? Jesus veio assim na minha imagem mental e ele falou: eu vou te apresentar quem vai te guiar nessa jornada hoje. Não serei eu, será outra pessoa. E aí eu vi Maria Madalena e eu entendi que precisava ser essa energia feminina, porque o meu grande mestre em tudo que eu faço sempre é Jesus, né? Eu coloco Jesus à frente de tudo, ele me abre os caminhos, ele me apresenta os outros guias, seja uma energia de um orixá, os ciganos, o que seja, mas Jesus pra mim ele é o meu mestre, meu guia. E ele me apresentou Maria Madalena no início dessa jornada. Gente, tô falando aqui, envolvendo um monte de assuntos, vocês estão entendendo? Vocês estão me acompanhando? Vocês querem saber da minha história pessoal? Me contem aí. E assim, foi um momento excepcional da minha vida. Eu estava passando por um momento muito complicado, que eu sentia uma tristeza, eu sentia que eu havia me abandonado há um tempo, eu estava passando por um momento de um relacionamento complicado, né, onde eu deixei de me ver, eu não era vista, enfim, várias coisas acontecendo. E foi com a Cacau, eu digo que ela me salvou, essa medicina me salvou. Ai, que bom, gente. Essa medicina me salvou porque eu não tinha percebido. Era como se eu estivesse dentro do fundo do poço, dentro de um barril, né, como um cigano me falou uma vez, que eu estava dentro do barril e eu mesma coloquei a tampa e lá eu fiquei, tipo, muito obrigada, estou aqui no meu barril. E eu não tinha nem percebido. Eu não tinha percebido que eu tinha deixado até de depilar minha perna. Gente, sabe umas coisas assim? Ah, não, é porque tá frio, ninguém vai ver. Gente, eu vou ver. Eu estou, sabe, eu tava largada, assim, eu não tava bem. E eu não tinha percebido. Isso que foi mais doido. E foi com essa jornada, né, junto aí com o Cacau, abrindo minha consciência, meu coração, com a guiança de Maria Madalena, e que eu percebi. Eu falei, gente, como se eu tivesse acordado. O Cacau, ele traz uma sensação tão gostosa, gente. Toda o triptofano, tudo que tem nele, ele traz o bem-estar, ele traz a abertura, ele traz essa conexão. Então você sente uma alegria, ele traz até uma certa euforia, porque ele tem algumas propriedades parecidas, bem entre aspas, com a cafeína, só que bem mais branda, bem mais suave, mas que te traz essa vida de novo. E eu me lembro que você fica muito sensível ao movimento, à dança, você tem vontade de dançar, de se soltar. Acontece uma coisa, gente, essa é a magia do Cacau, é incrível. E eu amo dançar, né, bailarina a vida toda, de alma, eu acho que de todas as minhas vidas. E
Nem isso eu fazia mais. Eu não estava ouvindo música. Eu não ouvia música na minha casa. Tava triste, tava abandonada. E foi nesse momento, com a consagração do cacau, que eu percebi tudo isso. Eu percebi e eu falei, meu Deus, aonde eu me larguei? Aonde eu me esqueci? E foi essa pergunta que eu fazia a cada taça, né? A cada taça que eu consagrava do meu cacau durante 21 dias seguidos. Gente, foi uma coisa assim, foi um dos momentos mais transformadores da minha vida. Foi quando eu tomei uma decisão muito importante na minha vida. Foi quando eu me abri para o novo, né? Eu saí de um lugar que eu estava, eu saí de dentro do barril, eu tive força e foi a Cacau que me deu essa força. Foi a Cacau que me mostrou, foi da primeira vez, na primeira consagração, que eu senti aquela energia, que eu comecei a dançar, que eu me olhei no espelho, eu falei, gente, o que aconteceu comigo? Sabe, eu tava abandonada. Foi ela que me trouxe de volta pra mim, esse momento, sabe? E aí, todos os dias seguintes foram muitas descobertas, muita reconexão comigo mesma, muito choro, muita emoção, sabe? Foi maravilhoso. E eu desejo, deixa eu ver aqui, que tem uma mensagem da Nath. Opa, eu acho que Jesus e todos os outros espíritos ajudam o planeta juntos. Eu também, tô nessa, amiga. E todos eles trouxeram instrumentos diferentes da mesma coisa. Eu acredito assim também, Nath. Estamos juntíssimas. Todos eles são trabalhadores, né, dessa egrégora, dessa luz, e cada um da sua forma, assim como nós, né? Tem gente que vai conectar da forma que eu falo, tem gente que vai conectar com a forma que outra pessoa fala, mas todos estamos a serviço da luz, né? Cada um que brilhe a sua luz. Eu gosto muito dessa frase, brilhe sua luz, e não coloque ela debaixo da mesa, coloque ela no lugar mais alto para que ela brilhe e possa iluminar muitas outras pessoas. E já pegando esse gancho, foi aí que eu entendi que essa era realmente uma medicina sagrada e que ela poderia ajudar as pessoas a saírem desse estado, sabe? A saírem de suas dores, a entrarem em contato com elas mesmas. E como eu já disse, a Cacau, ela tem uma conexão com o feminino muito lindo. Ela é amorosa, sabe? Ela não tem alucinógenos, nem nada disso, diferente das medicinas da floresta, né? Ayahuasca e tal, essas coisas. Gente, é cacau, sabe? Não tem nada de droga, de psicoativo, de psicodélico, não tem nada disso. É simplesmente cacau, puro, na sua essência, na sua pureza. É um alimento que eu falo que não alimenta só a nossa fome, né? Ele sacia algo da alma, sabe? Traz A gente tem muita imagem de cacau com doce, mas ele não é doce. Vocês que já comeram, né, um cacau 100%, um nibs de cacau, por exemplo, ele não é assim doce, mas tem uma doçura também, é muito mágico. E quando a gente pega o cacau cerimonial, que tem que ser um cacau especial, não pode ser o em pó, sabe, chocolate do padre, essas coisas assim, é um cacau específico para cerimônias. E até esse que eu gosto de usar, ele é feito de uma forma agroflorestal, uma família que produz para cerimônias. Então, desde o plantio, o cultivo, o beneficiamento, eles já trazem essa egrégora, sabe, do cacau como uma medicina. Eu acho isso muito, muito bonito. E eu acredito que isso traz uma potência também maior para cerimônias e para o contato que a gente tem ali com essa medicina. Então, gente, podem me mandando perguntas, tá? Tô vendo que vocês estão aqui. Me mandem perguntas a respeito do tema, nós iremos conversando aqui. Mas terminando aí a minha história, né, com o cacau, precisa ser esse cacau cerimonial. É importante que ele seja oferecido, seja ofertado dentro de uma cerimônia, mas o que eu compreendi na minha jornada e fazendo a minha iniciação, né, que a gente se torna uma sacerdotisa do cacau. O que significa? Uma pessoa que vai levar essa mensagem, que vai oferecer esse feitio do cacau para outras mulheres, outras pessoas. Só que eu ainda me via muito presa dentro das dinâmicas que acontecem nas cerimônias do cacau, como eu estava dizendo para vocês no início.
difícil. Aquela coisa meio Haribo. Falava, ai, mas eu nem tenho um tamborzinho pra eu ficar batendo e fazer a cerimônia e tal. Eu não posso fazer a cerimônia do cacau. E ficou por essas mesmo, sabe? Fui deixando passar, falei, nossa, foi muito importante pra mim. Realmente foi um resgate, salvou minha vida, de verdade. Eu acredito que sem esse momento, sabe? Sem essa iniciação, esse contato com a cacau, eu não teria despertado. Eu não teria visto o buraco que eu estava. Ou teria demorado muito mais, ou teria sido de uma forma muito mais dolorida. A cacau, ela, né, diferente das medicinas aí alucinógenas, ela não vem e te leva e você fica na peia, como o pessoal fala, uma coisa muito bruta. Não, ela é amorosa. Ela só abre a porta para que você veja o que já está ali, pronto para ver. Então é um auxílio de contato com você mesma. É um momento ali onde você realmente abre as portas do seu coração e pode ver algo que está ali dentro. Então é muito amor, gente. Falar de cacau é ficar assim, sabe? É pensar nesse amor, nessa conexão, na beleza dessa medicina. Então é muito amorosa, é uma coisa maravilhosa. E aí eu achava, né, gente, que eu não podia, assim, trazer isso pra vocês, porque eu não era do grupo xamânico ali, eu não tenho essa pegada, não cultuo ali dessa forma. E eu comecei a ter umas intuições, né? Você sabe, né? Coisa da intuição aqui, funciona bem. Aí começa. Você tem que fazer esse negócio do cacau. Aí uma das coisas maravilhosas que a Cacau me abriu para receber foi o meu relacionamento, né? Com meu amor, meu marido, meu cigano. E eu digo que eu só encontrei ele muito por essa abertura também, sabe? Por eu me colocar nesse lugar, eu me colocar de volta em mim, me colocar de volta no jogo, sabe? Me ver como uma mulher, ter o meu tempo de conexão comigo, de entender o que eu buscava para minha vida, que a gente precisa especificar muito o que a gente quer, né? Direcionar ali para que as coisas cheguem até nós. E as coisas chegaram para mim. Eu espero que chegue para todos vocês também, tudo que vocês desejam de melhor na vida de vocês. E ele me falou um dia também, ele falou, e aí, né, Karen, você tem esse negócio aí do cacau, você não vai fazer nada com isso? Não adiantou só, né, a minha cabeça ficar ali, ele também me puxou o pé. Eu falei, é verdade, eu posso fazer da minha maneira, eu posso fazer da minha forma. Eu não preciso pegar um tambor, ficar batendo o tambor e cantar as músicas, os mantras pra cultuar a Cacau, porque não foi nem assim que ela se apresentou pra mim. Não foi nem dessa forma que eu fiz a minha jornada com ela. Então eu compreendi que eu poderia trazer da minha maneira, que eu poderia brilhar a minha luz, que eu poderia trazer a minha voz, a minha mensagem através dessa medicina também. Então, Amélia, bonitinha. Então foi assim que eu decidi fazer o cacau cigano. Gente, cacau cigano tem tudo a ver, né? Esse povo que nos traz a alegria, a expansão, a dança. Então, criei o cacau cigano. O cacau cigano serão eventos presenciais. Nós teremos o nosso primeiro evento no Dia das Mulheres. Olha que força, hein, mulheres? Ai, no nosso dia, trazer essa conexão, trazer essa alegria, trazer essa energia pra gente. E vai ser sempre dessa forma, cacau cigano. A minha ideia é que eu possa guiá-las, levá-las em um caminho, sabe, de evolução, um caminho onde nós iremos acessar as coisas que precisamos, né, de pouco a pouco, começando com o despertar do feminino. Essa é a minha proposta para vocês, iniciar essa jornada no despertar do feminino, e aí a gente vai escalando isso até que a gente consiga, né, estar ali inteiras, ocupando o nosso lugar. Porque diante de todo esse processo que eu vivi com a Cacau, com o despertar, o que estava acontecendo em paralelo? Eu estava participando de um grupo de constelação familiar, então foram muitas coisas que mexeram ali no campo para que eu tivesse a força necessária para fazer o que eu precisava fazer também, todas as transformações necessárias.
Ai, você venha pra São Paulo, viu, dona Natália? Venha. Tem muita coisa aqui pra você participar, hein? Então, eu participava desse grupo de constelações. Tudo isso me ajudou a entender o como eu estava fora do lugar, o porquê que eu estava vivenciando as dores que eu estava vivenciando, enfim. Então, constelação. E outra coisa que eu sempre uso nas terapias, quem passa por algum processo terapêutico comigo sabe, eu gosto muito de indicar os florais de Bach. Por quê? Eles nos ajudam a sustentar a energia que a gente acessou, né? Então, rolou um momento do despertar, rolou uma consciência ali com a terapia das constelações. O floral, ele é uma terapia vibracional também, ele é uma terapia que a gente ingere ela de forma homeopática, dura ali em torno de um ciclo lunar, 28 dias, aproximadamente um mês, e durante esse mês nós nos expomos a essa frequência das flores, a essa fórmula que foi feita especificamente para a nossa necessidade. E isso nos ajuda a consolidar o conhecimento. Então, quando as pessoas passam por constelação comigo, normalmente eu indico o floral, para que você tenha força, para que você tenha suporte para trazer essa transformação para sua vida. Porque é o que eu costumo dizer aqui. Infelizmente, não existe nada que gente, um passe de mágica. Tive ali uma atitude, mudou, de repente. A consciência, ela é assim, é de uma hora para outra. Depois que você vê, não tem como desver. Então é assim, tive ali a resposta, a consciência é rápido, mas a mudança, ela exige o nosso dia a dia. Sabe o poder do hábito? Aquela coisa dos 21 dias... A gente precisa passar por um processo de adaptação a essa nova realidade. E o floral nos ajuda muito nesse caso. Eu até trouxe minha maletinha preciosa aqui, gente. Vocês querem conhecer meus florais? Eu quero que alguém fale que quer conhecer meus florais, porque eu tenho ciúmes deles. Quero ver vocês falando aí. Querem conhecer os meus florais, pra ver se vocês estão aí. Então eu juntei tudo isso. Juntei constelação, o cacau e o floral de Bach em um evento, em uma vivência. Gente, eu desenhei isso com tanto amor, porque de verdade eu gostaria muito de ter experienciado algo assim no momento que eu mais precisei. A Rita quer ver os florais. Então, eu desejei muito passar por algo assim. Depois que tudo passou, né, que a gente sai do barril, sai do buraco, você fala, caramba, realmente foi uma coisa que deu certo ali, né? Então, é isso que eu quero oferecer pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês minha maletinha dos florais. Então, essa energia tá meio grudada. Eu sempre deixo esse lencinho aqui que eu ganhei do cigano Miguel Dias. Inclusive, é nosso aniversário amanhã. Eu e cigano Miguel Dias fazemos aniversário juntos, gente. Amanhã é meu aniversário. Vou querer parabéns de vocês também. Dia 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes também. Esse aqui é um lencinho do Miguel, que ele falou que eu ia trabalhar muito com a energia das flores. Eu guardei isso no meu coração, guardei comigo. E eu guardo aqui com os florais. Então, aqui são os floraicitos. Isso aqui são as matrizes, são as essências mãe, que a gente chama, né, dos florais. Então, são 38 essências diferentes, mais uma combinação muito famosa que é o Rescue, que é o floral emergencial, às vezes vocês já ouviram falar aí. Ele vem assim, e esse é o concentrado. Então, tem aqui a virtude, eu costumo explicar que é como se fosse a virtude de 38 flores diferentes, que são essas belezinhas aqui. Gente, tem um cheiro gostoso essa maletinha, toda vez que eu abro. Aí aqui fica o nominho delas, elas aqui todas bonitinhas. E eu eu trabalho com os florais há muitos anos e eu gosto muito de trabalhar com a radiestesia em conjunto. Então, eu tiro, né, no pêndulo, na radiestesia, os florais que serão bons para aquela pessoa no momento. E aí eu faço esse buquê, esse arranjo de flores aí, para que você receba o que você precisa. Então, tem flores que nos ajudam com pensamentos excessivos, falta de confiança, enfim, cada uma traz uma virtude. A gente pode fazer uma live
só de florais. Eu vou amar falar sobre esse assunto com vocês. E eu levarei essa maletinha sagrada no dia do evento também, para que cada mulher saia com o seu floral. Eu trabalho com as cartas, com as imagens. Olha, parabéns para você, Miguel, obrigada. Eu trabalho com as imagens das flores e elas ficarão dispostas, eu já visualizei tudo, hein, gente? Elas ficarão ali dispostas no nosso evento e vocês vão se conectando com a imagem. Essa é outra forma que eu gosto de trabalhar com os florais, quando a própria flor conversa com você. Cada mulher vai escolher ali a sua flor, a sua companheira, e montar a sua fórmula para levar essa energia para casa, essa energia de tudo que será visto ali. Então nós iremos começar com exercícios sistêmicos para identificar como que está a sua relação com o feminino, fazendo esses exercícios ali em grupo. Depois nós vamos consagrar a medicina do cacau, consagrar a cacau juntas. E é um momento assim, gente, lindo. É muito, 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 muito lindo. E a partir disso, né, a gente vai ter o momento da dança, de você levar para o seu corpo todo esse entendimento, porque quanto mais sistemas nós usamos para trazer uma nova mensagem, mais ela se fixa. Se você entende só pela cabeça, você entende só pela cabeça, é capaz de ficar lá na sua cabeça. Mas a memória, ela mora também no nosso corpo, né? Então, quando a gente usa o corpo dentro do aprendizado, isso muda tudo. Então, teremos esse momento de dança, desse despertar da energia feminina. Mas, gente, eu fico muito animada, que vai ser lindo. Então, é isso. Dancinhas ali, esse momento nosso, gostoso, só para mulheres, pra gente elevar a nossa energia. Vai todo mundo sair de lá se sentindo maravilhosa, reconectada com o seu fogo, com a sua energia de vida. Gente, energia de vida, vai ser incrível. E depois, fazendo a sua fórmula para levar essa energia para casa. Me contem aí, vocês acham ou não que não vai ser incrível esse negócio, gente? Como vocês acham que vai ser esse evento? Eu quero saber quem é de São Paulo. Quero vocês comigo nesse dia para que a gente floresça, muito lindas juntas. Vai ser maravilhoso. Eu realmente tenho um amor por todas essas técnicas, pela constelação, pelos florais. Gente, nossa, já me ajudaram tanto também. E a Cacau, né? Que trouxe tudo isso, esse despertar para minha vida, e tenho certeza, já ouvi muitos relatos também, né? As mulheres que entram nessa jornada com a Cacau, é sempre muito, muito bonito ver a reconexão, a abertura que ela traz. E ali dentro dessa intuição, desse momento, com as guianças, tudo certinho ali, né? Eu vou conduzindo vocês conseguirão acessar muitas respostas, tenho certeza disso. E eu quero saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta a respeito aí da medicina do cacau, se ficou claro como que acontece esse contato aí, podem me mandar aqui, tá? A Nath falando, pensamento excessivo, pobre de idade presente. Nath, vamos fazer um floralzinho pra você, a gente faz aí online, envio pra você. Esse é muito bom mesmo, eu já tomei muito ele. É o White Chestnut, essa flor é maravilhosa. Eu já fiz até borrifador com ela, pra trazer essa frequência, assim, sabe? Uma lavandinha, um floral. Eu gosto muito de usar os florais nos meus produtos, nas minhas alquimias. Até nos banhos líquidos que eu faço, eu coloco floral também, pra trazer essa energia, essa frequência, né? Maravilhoso, maravilhoso. Vai ser muito legal, pena que eu não posso ir. Né? Dona Vânia é de lá de longe, de Maria da Fé que você mora? De Minas. Mas quem for de São Paulo, eu quero vocês aqui comigo, hein? Vai ser um prazer guiá-las nesse caminho de reencontro consigo mesmas. E nós iremos conversando mais por aqui. Vou trazendo mais informações para vocês. Quem sabe um dia a gente não pensa aí numa jornada online também, onde eu envio para vocês tudo, passo a passo, a gente prepara junto, abre uma live e consagra todas juntas, né? A pandemia me trouxe muito isso, do poder do digital, do online, sabe? Antes eu tinha um pouco de receio,
Mas hoje em dia eu trabalho, gente, muito. Tiragem de cartas, leitura de mapa, tudo online. E funciona super bem. Constelação, né? Gente, eu faço constelação online. Então, eu acredito muito nessa força. Quem sabe, se vocês me pedirem aí, a gente faz sim. Faz uma jornada e uma consagração de cacau com as deusas que estão espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Eu quero ir, conectar ela, vai ser um prazer, você vai amar, é sério, essa cara, é maravilhoso, você vai amar. É muita cara das conectadas isso. Acho que você teria que ficar de molho num balde de flor. Às vezes eu também acho. Coloca no escalda-pé, sabe? Bota no escalda-pés. Mas isso que é legal do floral, que é um tratamento homeopático, né? Ele é parcial, então você vai se afinando com essa energia e ele ilumina luzes dentro de nós, né? Então ele nos ensina, ele nos mostra, ele não muda, a gente costuma falar isso, floral não muda ninguém, mas ele acende uma luz. Então, todas as vezes que você tá ali muito ansiosa, por exemplo, estamos tratando a ansiedade, você vai começar a perceber aonde que tá o gatilho e você vai fazer a sua mudança, você vai ter força para fazer essa mudança, vai ter clareza, ele ajuda a iluminar muito do que a gente precisa ver para atingir esse estado que queremos, né, de mais harmonia, de estabilidade e tudo mais. Então, é incrível. E o que eu acho lindo também, cuidado com fórmulas prontas de floral, hein, gente? Esse é para ansiedade, você compra lá na farmácia. Mas quem disse que a minha ansiedade é a mesma da Adriana, é a mesma da Andréia? Não é igual. Cada um tem o seu motivo, né? Tem muito floral para autoestima, mas quem disse que o que me deixa me sentindo menos ali é o mesmo motivo da outra amiga? Então, por isso que eu trabalho sempre com as fórmulas personalizadas. E quem não conhece, gente, conheçam, porque é uma coisa maravilhosa. Eu tenho um amor aqui pela minha caixinha. Vocês conheceram eles hoje. Tomara que vocês conheçam pessoalmente. Recebi um alerta aqui da Defesa Civil, gente, que vai chover forte, então tomem cuidado. E é isso, minhas amadas, é isso. Foi uma alegria. Eu tô amando fazer essas lives de terça-feira aqui com vocês, essa troca. Eu sinto a energia de vocês chegando aqui, minha energia aí pra vocês. Tô amando. Iremos fazendo nossas lives aqui. Terça-feira que vem estarei aqui novamente. E vamos ver qual será o próximo assunto. Vocês podem me deixar perguntas, ideias também, o que vocês gostariam de saber, mas iremos conversando. Ai, que maravilha! Meninas, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que no nosso caminho sempre tenham rosas floridas, que a gente possa florescer na nossa verdade, na nossa essência, ocupando o nosso lugar e sempre em direção ao mais, em direção à vida. Um beijo para todas! Até a próxima! Tchau! Espero vocês no dia 8, hein? Dia 8, Dia das Mulheres. Estaremos juntas. Beijo! Adivinha o que eu vou tomar agora? Chocolate, tenho certeza. Te amo, mãe! Gente, fico tão feliz que minha mãe tá aqui. Beijo! Ai, lindas! Beijos! Até mais!